Oi, eu sou a Giovana, eu tenho 24 anos e eu sou líder em uma multinacional. Acho que você já deve ter lido isso no título do vídeo. E o objetivo desse vídeo é te contar como eu cheguei nesse cargo de liderança em uma multinacional, quais foram os pontos principais da minha carreira e te mostrar que eu sou uma pessoa normal. E se eu consigo, você também consegue. Eu entrei no mercado de trabalho como estagiária. Eu já tinha trabalhado antes, mas eu vou te mostrar exatamente como foi o meu passo a passo, a minha trajetória. Eu anotei alguns pontos aqui mais importantes que eu não posso deixar de falar. Eu espero que essa história sirva de inspiração pra você entender que assim, você não precisa ser um gênio, você não precisa dar presente pro seu chefe, você não precisa ser uma pessoa iluminada pra você conseguir isso. Então, são pequenas atitudes que a gente faz todos os dias, pequenas sementes que a gente planta todos os dias com a nossa liderança que fazem a gente chegar e alcançar o objetivo que a gente tanto quer. Então vamos lá, eu devia ter pegado uma água, né? Mas tudo bem. Eu comecei na empresa como estagiária de excelência comercial, e aí o que era excelência comercial eu não sei. Só para contextualizar, eu sou engenheira de alimentos pela UFSCar, então eu entrei no meu estágio, eu tava no terceiro ano da faculdade, então eu tava conciliando o estágio. Eu trabalhava, acho que era 6 horas por dia, mais a faculdade presencial, né, integral, beleza. Depois eu posso falar sobre a minha faculdade, que também foi uma coisa bem interessante na minha vida. Então, o objetivo da área de excelência comercial era criar análises e relatórios para a gente medir desempenho de vendas. Então, como a gente estava frente à meta, se a gente estava bem ou mal, como os vendedores estavam performando, como as regiões estavam performando, e na época eu tinha um cargo Latam, então a minha área trabalhava desse ponto de excelência comercial, de análises para todos os países que a gente atua aqui dentro da América Latina. E o meu primeiro trabalho foi fazer uma análise de desempenho de vendedor, e era uma análise mensal, então todo mês eu tinha que fazer a mesma coisa, e essa análise era em Excel. Gente, eu não sabia nada de Excel, eu não sabia fazer soma, eu não sabia fazer tabela dinâmica. O meu chefe ele é japonês, né? Ele não é mais meu chefe, mas ele continua sendo japonês. E eu olhava ele falando, eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu nunca vou conseguir entender isso aqui, porque eu nunca, tipo assim, eu não fazia nada no Excel. Na faculdade, todos os trabalhos que a gente tinha em Excel, quem fazia era minha amiga Ana Lívia. E eu não sabia nada, entendeu? Mas eu percebi que aquela análise era chata, era difícil, era feia, e todo mundo achava isso. Todo mundo achava um saco. Todo mês eu enviava aquele e-mail, as pessoas tinham dúvida, a análise não era clara, não era intuitiva, eu tinha que fazer o mesmo trabalho. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é possível que não tem como a gente melhorar. E eu peguei aquilo e eu agarrei aquele projeto pra mim e falei, vou fazer uma coisa diferente. E foi aí que eu comecei a aprender Power BI. Vocês acreditam? Lá em 2021 eu não sabia nada de Excel, e aí eu comecei a aprender Power BI. E meu primeiro objetivo era realmente transformar aquela análise em Excel em uma análise em Power BI, tá? Deu certo essa transformação. Por um ano, eu tive que fazer atualização tanto no Excel quanto no Power BI, porque as pessoas ainda não estavam acostumadas com a ferramenta do Power BI. Mas depois disso, por exemplo, hoje eu só uso Power BI, eu descontinuei aquela análise em Excel. Mas enfim, por que eu tô te falando isso? Eu vi um desafio, e nesse desafio eu vi uma oportunidade para me destacar e mostrar pro meu chefe que eu era uma pessoa que eu queria ficar. Eu sempre quis trabalhar numa multinacional, acho que cada um aí tem seu objetivo. E por que eu queria trabalhar numa multinacional? Porque eu queria viajar. Tem coisa melhor do que viajar com a empresa pagando tudo? Tem, mas isso também é muito bom. Minha mãe trabalhava numa multinacional e ela fazia viagens internacionais de trabalho. Eu falei, também quero viajar e conhecer pessoas de outro país, a empresa me bancando. E eu já consegui fazer isso algumas vezes, eu vou contar em outros vídeos. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Eu sempre deixei muito claro pro meu chefe qual era o meu objetivo. Então, na época que eu era estagiária, o meu objetivo era ser efetivada, era isso. Eu fiquei 2 anos como estagiária, então me desenvolvendo, entendendo coisas novas. Como eu falei, eu trabalhava numa área Latam, então eu falava em espanhol, eu falava em inglês, falava em português, né, a maior parte do tempo, mas eu já ia me desenvolvendo nesses idiomas. E aí eu fui efetivada. Só que quando eu fui efetivada, olha que interessante, eu fiquei alguns meses com a minha líder atual, com a minha líder da época, né, no caso, só que depois eu passei pra liderança de um colombiano. Então o meu chefe era colombiano. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, trabalhar com culturas diferentes é um desafio, independente da cultura, né? Nós brasileiros somos pessoas mais calorosas, a gente, oi, tudo bem, como você tá, como foi o final de semana e tal, não sei o que lá. E às vezes nem sempre eu era respondida. E tá tudo bem, faz parte do processo, né? E mesmo com esse colombiano, foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. Foi difícil. Todos os líderes eu acho que eu tive desafio, mas tudo tem lado bom e lado ruim, né? E eu sempre falei pra ele, eu quero ser promovida porque eu quero ser líder, eu quero ser líder. E a liderança, ela não só está ligada a pessoas,
Mas a liderança, ela começa com a gente. Então, por exemplo, quando eu pegava um novo projeto, por exemplo, eu peguei uma migração de um dado, de um sistema para outro sistema, eu fui a líder desse projeto. Ser líder é você ter a capacidade de gerenciar uma coisa. É isso, do meu ponto de vista é isso, eu conseguia gerenciar. Então a gente pode falar sobre gerenciamento de pessoas, mas a gente também pode falar sobre gerenciamento de projetos. Então, eu mandava e-mail para avisar todo mundo como estava o status, eu cobrava as pessoas se alguém estava atrasado em fazer alguma entrega, eu avisava as pessoas responsáveis, se as pessoas não estavam atuando, eu escalava. Então, se essa pessoa não tá me ajudando, eu falava com o chefe dessa pessoa, enfim, eu assumi aquele projeto como meu, eu gerenciei aquele projeto. E são nessas pequenas ações, essas pequenas coisinhas que a gente consegue mostrar pra nossa liderança que sim, pô, a Giovana consegue gerenciar um projeto, a Giovana sim consegue cobrar uma pessoa, a Giovana sim consegue mostrar e entregar o resultado de uma coisa, então a gente consegue sim confiar uma coisa nessa pessoa. Então, a minha experiência com liderança começou em liderança de projetos, tá? Então eu pegava uma coisa e entregava do início ao fim. Esse é o primeiro ponto. Depois disso eu fiquei com esse colombiano por 1 ano, mais ou menos. E aí eu mudei. Eu saí da minha posição Latam e eu vim para uma operação somente local aqui no Brasil. Eu moro em Jundiaí, né? São Paulo, interior de São Paulo. Aqui é a terra da uva, temos coxinha de queijo e tubaína, muito bom. Tudo bem. Fiquei 1 ano nessa liderança com essa pessoa aqui do Brasil, com esse chefe aqui do Brasil, cresci bastante. E aí, recentemente, agora em outubro de 2025, eu me tornei líder. Então, eu também mudei de liderança e agora eu tenho uma equipe de pessoas abaixo de mim, tá? O que eu posso te falar sobre a minha trajetória são 2 pontos importantes. Eu sempre deixei muito claro pro meu chefe qual era o meu objetivo, que era... Primeiro meu objetivo era ser efetivada e depois meu objetivo era ser líder. Então eu lembro que eu tinha uma chefe nova, a primeira coisa que eu falei: oi, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu cuido de dados e eu quero ser líder um dia. E eu lembro que no dia que ela me chamou pra fazer a promoção, ela falou: você está se sentindo pronto? Eu falei: lógico que não. Ela falou: tá bom, você vai ser líder assim mesmo. Eu falei: então vamos lá, que vai dar certo. E o que eu posso falar pra você falar, né, claramente pra sua liderança qual é o seu objetivo. E 2, as soft skills, então, gerenciamento de tempo, inteligência emocional, organização, saber priorizar, isso tudo é tão importante quanto conhecimento técnico. Então, por exemplo, eu já trabalho no ambiente corporativo desde 2021, tô gravando esse vídeo hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal 2025, né? Então, eu já tive que lidar com muitas pessoas por aí, né? E acho que você também, se você já trabalha no ambiente corporativo. E tem muitas pessoas que têm um conhecimento técnico, mas têm problemas comportamentais. Eu tô falando que você tem que ser uma pessoa, super feliz todos os dias, não, mas eu acho que o mínimo a gente tem que entregar. Então ser uma pessoa respeitosa, entender que as mudanças de processo são no processo, não são um ataque pessoal a você. Então eu acho que esse tema comportamental impacta muito na tomada de decisão. Às vezes a gente acaba promovendo uma pessoa que ela tem mais soft skills do que hard skill, porque é muito fácil você desenvolver uma pessoa, por exemplo, tá? É muito fácil eu desenvolver Power BI numa pessoa do que eu desenvolver, por exemplo, proatividade. Eu não consigo desenvolver que uma pessoa seja proativa. Eu não consigo desenvolver que a pessoa tenha um pensamento crítico, tenha uma inteligência emocional, entendeu? Que são essas coisas de soft skill. É muito mais fácil, muito mais rápido eu desenvolver a pessoa em um conhecimento técnico. Alinhado a isso que eu falei, né, de falar com a liderança, esse tema de soft skill, eu acho que uma coisa que também me fez ganhar muita visibilidade, e assim, tem uma coisa que é óbvia, mas as pessoas não pensam. Os líderes só vão promover as pessoas que eles conhecem. Então, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de fazer alguma apresentação, de entrar em um projeto novo, de, sei lá, qualquer coisa, mesmo com medo, mesmo me sentindo pronta, eu sempre encarava, tipo, bora lá, arregaça as mangas e vamos fazer esse troço acontecer, porque eu queria isso. E eu sei que e eu sabia, né, que pra eu chegar num cargo de liderança, a liderança tinha que me conhecer pra, tipo, falar, não, eu quero a Giovana perto de mim. E aí tem um ponto que é muito importante, que é assim, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, eu sou muito boa em reclamar, essa é a verdade, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então, sei lá, se meu chefe me pediu uma coisa, faz análise e tal. Por quê? Claro, gente, você vai fazer, eu fazia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não ia deixar de fazer, mas eu queria entender o porquê que a gente faz desse jeito, por que a gente não faz ao contrário. E numa dessas, a gente já descontinuou muitas análises que a gente fazia, que a gente gastava um tempão pra fazer, só que no final do dia ninguém usava, não ajudava em nada, não era uma análise estratégica e a gente só deixava isso de lado. Então, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e eu tenho certeza que isso também me ajudou, porque, por exemplo,
Vou contar um caso que aconteceu com uma pessoa. É uma pessoa de uma área diferente da minha. E teve uma vez que ele me ligou e falou: Giovana, eu quero te apresentar esses dados, eu quero só o seu ponto de vista. Não era do meu know-how, sabe? Era uma área, era do financeiro, no caso, né? Eu trabalho no comercial. Ele queria que eu olhasse e desse a minha opinião crítica sobre aquilo. Então, se você é uma pessoa que, se seu chefe fala, tá bom assim pra você, você só aceita tudo, você é uma pessoa neutra, uma hora ou outra, isso vai acabar te impactando negativamente. Então, assim, o que eu recomendo pra você, que é o que eu fiz e continuo fazendo todos os dias, é ser uma pessoa crítica, ser uma pessoa questionadora, sempre com muita educação, respeito e tudo mais, porque também eu tô falando pra você dar uma tijolada no seu chefe. Mas, assim, é muito importante você não ser uma pessoa neutra. Por exemplo, no meu trabalho, todo mundo sabe que eu não gosto de Excel. Mas isso desagradava líderes meus. Não tô nem aí. Eu não gosto de Excel. Eu não tô falando que eu não vou usar. Eu não tô falando que eu vou xingar as pessoas. Não, eu não sou uma pessoa neutra, entende? E eu acho que isso é uma coisa que impacta muito no momento de tornar ou não uma pessoa líder, tá? Essa é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante que eu acho que faz muita diferença é a questão de assumir responsabilidade sobre erro. Gente, não tem nada pior do que você tá com uma pessoa e, tipo, claramente a pessoa fez alguma coisa errada, alguma cagada. A gente pode falar cagada aqui? Acho que a gente já é amigo, né? O que você acha? E aí a pessoa, não, porque na verdade a pessoa tal, não sei o que lá. Pô, vou te dar um exemplo nos meus gerenciamentos de projeto. Várias vezes as pessoas atrasavam e isso impactava diretamente os projetos que eu estava tocando e os prazos que eu tinha afirmado e concordado com o meu chefe. Não adianta eu falar, não, porque fulano atrasou, não, porque ciclano tá de férias, não, porque... Não, o projeto é meu. Ter essa responsabilidade e não transferir responsabilidade, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa também extremamente importante. Assumir responsabilidade pelos seus erros. Gente, todo mundo erra. Líder erra. Isso é normal. Eu acho que as pessoas têm muito medo de errar e eu me incluo nesse bolo, tá? Quando eu era estagiária, eu acho que eu era mais exigente comigo do que eu sou hoje. Porque eu achava que as pessoas iam esperar uma pessoa que não erra nunca tal. E é normal errar. O problema é quando a gente vê que a gente tá fazendo uma coisa errada e continua insistindo no erro. Continua fazendo mais do mesmo esperando resultado diferente. Isso não acontece. Tem uma coisa que eu também acho que é muito importante. Eu não sei em qual etapa do mundo corporativo você tá, se você já entrou ou não entrou, mas assim, quando eu era estagiária, como eu falei anteriormente, eu me cobrava demais. Eu achava que as pessoas iam esperar que eu conhecesse, por exemplo, a empresa tecnicamente, ia conhecer dos processos, conhecesse as pessoas. E assim, quando a gente entra na empresa, independente se é estagiário, jovem aprendiz, analista, enfim, cargos de entrada, você acabou de entrar na empresa. A pessoa não espera um conhecimento técnico de você, a pessoa não vai esperar um conhecimento de processo. O que ela vai esperar? Que você seja uma pessoa proativa, que você seja uma pessoa curiosa, que você seja uma pessoa que quer aprender. Então, eu ficava me sentindo muito mal de não conhecer a performance, não conhecer os 50 mil vendedores que a gente tem. Era óbvio que eu não ia conhecer. Então, eu acho que uma das coisas que me fez crescer e me fez chegar onde eu estou é entender o meu cargo, o impacto que ele tem na empresa e o que a liderança espera de mim. Hoje a minha chefe espera, claro, que eu conheça o processo comercial com uma palma da minha mão. É óbvio, eu sou líder de uma área dentro da área comercial. Se eu não conhecer a área comercial, o que eu tô fazendo nesse cargo? Mas é uma coisa que faz sentido com a minha posição atual. Diferente do que, por exemplo, quando eu era estagiária. Eu achava que as pessoas iam esperar que eu conhecesse todos os processos. Era óbvio que não, entendeu? Eu tinha acabado de entrar no trabalho. Então eu acho que esse ponto também é muito importante. Até pra gente não ficar se autocobrando. Entende? Porque aí você fala, não, mas eu não sei nada. É óbvio, se você não tem, se você não passou por essa trajetória, é normal que você não saiba. Outra coisa que também me ajudou muito nesse processo é assim, ó. Quando você se sente parte de um todo, tem até um livro que eu li sobre isso, um livro muito interessante sobre ambiente corporativo, que ele fala que uma das coisas que mais impacta na satisfação de uma pessoa dentro do trabalho, além da parte financeira, é o senso de pertencimento. E isso eu posso falar que eu senti durante todos esses anos. Sinto muito mais agora, mas eu sempre senti um pertencimento e sempre senti qual era o impacto do meu trabalho. E eu sentir esse senso de pertencimento aonde eu estava trabalhando, onde eu estou trabalhando, me fez querer, por exemplo, aplicar perspectivas de melhoria. Se eu tô vendo que o processo X está acontecendo desse jeito, mas que eu
acho que ele poderia ser assim, eu vou tentar conversar com o responsável para entender se a gente consegue ou não fazer essa melhoria, se a gente consegue ou não fazer algum tipo de mudança. Então, eu acho que esse é um pilar também que me ajudou muito, que é esse senso de pertencimento. Eu me sentia parte de um todo, eu enxergava o valor do meu trabalho e com isso eu tentava melhorar, entendeu? Então, eu acho que é um conjunto de coisas. Tem um livro que chama Seja Egoísta com a Sua Carreira, inclusive eu ganhei ele numa palestra que eu fiz, olha que legal. E nesse livro, acho que se eu posso resumir as 200 páginas que esse livro tem, não terceirize a sua carreira. E o que isso quer dizer? Basicamente, se você quer um cargo de liderança, se você quer atingir um cargo específico, sei lá, você é o responsável por mexer os pauzinhos e se preparar tecnicamente, em deixar claro para a liderança qual é o seu objetivo. Não adianta, por exemplo, isso aconteceu comigo recentemente, tá? Você falar para um colega de trabalho, é porque eu quero muito ser líder. O seu colega tem algum tipo de impacto de tomada de decisão? Sim, legal. Não, muito provavelmente não. Você tem que falar os seus objetivos de forma clara para sua liderança. A sua liderança não vai adivinhar o que você quer. Por mais que as pessoas achem, porque... Não. Você precisa deixar claro. Eu sempre deixei muito claro, eu quero ser líder, eu quero ser líder. Qual é a minha meta agora? Aumentar a minha equipe. Quero ser uma líder com mais pessoas na minha equipe. Hoje eu tenho 3 pessoas abaixo de mim. Agora eu quero ter, 6. Será que eu tô pronta? Não sei. Provavelmente não. Mas eu quero. Então, esse é um ponto. Seja claro com a sua liderança e não terceirize a sua carreira. É porque fulano tá conseguindo chegar num cargo porque ele é querido. Às vezes ele é querido, mas às vezes ele também deixou claro pro chefe dele, ele se preparou tecnicamente, ele é uma pessoa que mostra a disposição, é uma pessoa curiosa. Por exemplo, trazendo mais contexto sobre a minha posição atual, eu assumi uma área que eu não dominava. Eu tô começando a entender mais agora, depois de 3, 4 meses nessa área. Porque era uma coisa totalmente nova pra mim. Mas o que eu tinha? Proatividade, curiosidade, vontade de fazer as coisas diferentes, aplicar perspectiva de crescimento, enfim. Eu tinha e eu enxergava o valor do meu trabalho dentro dessa área, entendeu? Uma coisa também extremamente importante é assim, eu só consegui ser promovida e assumir novas demandas porque eu tinha tempo. Então, por exemplo, se eu ficasse 4 dias da minha semana em trabalho operacional, então todo dia importando a base de dados, fazendo atualização, atualizando relatório, mandando e-mail, falando com as pessoas, validando dados, se eu fizesse tudo isso, eu não ia ter tempo para assumir a gestão, não ia ter tempo. Então, tudo que eu consegui automatizar, eu automatizei para ter tempo. E uma coisa, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muito medo de ensinar pros outros o que eu sabia. Tipo, nossa, porque esse relatório eu não vou contar pra ninguém como que faz, porque aí vai ser uma coisa exclusiva minha. Pior burrada que eu fiz na minha vida. Não tem nada pior do que tudo depender de você. Então, eu sempre compartilho meu conhecimento pra não ficar em uma pessoa só. E também pra eu ter tempo e disponibilidade pra aprender coisas novas, assumir novas demandas. Porque pensa comigo. Se você quer ser líder, você vai precisar liderar. Para você liderar, você precisa de tempo. Para você ter tempo, você não pode deixar de fazer o seu trabalho. Ou você precisa melhorar, automatizar, enfim, fazer algum fluxo automatizado, qualquer coisa assim. Ou você precisa pegar esse projeto, tipo, só a Giovana faz esse tipo de análise. Não. Todas as pessoas que precisam dessa análise conseguem fazer essa análise e têm conhecimento para isso. Então, compartilhar conhecimento foi uma coisa que também me ajudou a tornar líder, porque se eu tivesse apegada a processo e coisas pequenas, eu não ia ter tempo para assumir uma equipe, entende? Alinhado com isso que eu falei de deixar claro a sua expectativa para o seu líder, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo ano passado, tá? Em março do ano passado. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um chefe colombiano? Ele veio pro Brasil em março, anota março. E aí ele me falou, porque eu vou pra casa agora, ele tava aqui no Brasil, ele ia pra Colômbia, e daqui 3 semanas eu tenho que ir pro Chile de novo. Eu já tô cansada de fazer essa viagem. Eu falei, deixa que eu vou. Ele falou, você tem vontade de viajar? Eu falei, como você não sabe? Ele, você nunca tinha me falado isso. Eu falei, lógico que eu tenho vontade de viajar. E aí ele pegou essa fala minha, conversou com o superior dele e no dia seguinte ele me falou assim, faz uma cotação pra você ir pro Chile, porque aí da próxima vez você pode ir sozinha. Quase bati o carro nesse dia, porque ele me falou que eu tava dirigindo, eu acelerei, passou um caminhão, enfim, minha mãe nem sabe dessa história, mas aí, se ela estiver ouvindo, deu tudo certo também. Gente, eu fui pro Chile. Eu fui pro Chile 3 semanas depois. E, claro,
Eu tinha conhecimento técnico, eu falava espanhol, tinha tudo pronto. Mas se eu não tivesse falado pro meu chefe, pô, eu quero ir pro Chile, eu não ia. Aí eu saí do Brasil, fui pro Chile, ele saiu da Colômbia, foi pro Chile, a gente se encontrou lá. E isso foi ano passado, 2024. E esse ano, em 2025, eu fui sozinha. Fui sem ele, eu dei um treinamento sem ele. E isso só aconteceu porque eu hablei, porque eu falei, as pessoas não têm bola de cristal. E eu acho que é uma coisa tão simples e que as pessoas não fazem, tá? E assim, essa viagem que eu fiz pro Chile não foi a única. Eu também já fui pro México e fui pro Chile 2 vezes. Então assim, e tudo isso graças a falar, deixar muito claro pra minha liderança. E assim, eu tô falando que você vai falar hoje, daqui 3 semanas você vai ser promovida? Não. Eu comecei a falar que eu queria ser líder em 2021 e eu só consegui alcançar esse cargo em 2025. Não foi do dia pra noite. Mas, é o que eu falei, são as pequenas sementinhas que você planta e que você fala e que você consegue alcançar. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido que, assim, eu não sou nenhuma pessoa excepcional, eu sou uma pessoa normal, com conhecimento técnico normal, mas eu sou uma pessoa que eu sei me posicionar de forma estratégica. Então, assim, o que eu quero que você leve desse vídeo, primeiro ponto, fale para a sua liderança imediata qual é o seu objetivo. 2, entenda o cargo que você quer chegar, se você tem tempo para assumir essa responsabilidade hoje, o que você pode automatizar, o que você pode mudar de processo para você ter tempo para assumir novas demandas. E 3, esteja aberto. Talvez o cargo que você quer não seja o próximo que você vai conseguir atuar. Talvez você queira um cargo de liderança e você vai ganhar uma supervisão simples, sei lá, alguma coisa assim. Então eu acho que estar aberto e realmente agarrar as oportunidades que aparecem no dia a dia, às vezes é um projeto, às vezes é uma reunião, uma apresentação, vá agarrando para você ganhar visibilidade. Lembre-se, as pessoas que são promovidas são as pessoas que são vistas. Se você fica no seu cantinho sozinho ali, amor, a chance de você ser promovido vai ser muito menor, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.